O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não deixará o Brasil mesmo diante do risco de ser preso, porque, aspas, não suportaria ficar longe de Michele, sua esposa. Uhum, acredito. A informação foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Sim, mais uma vez Bolsonaro fala em fuga, mas o motivo da permanência é outro. E o Leonardo Sakamoto pode estar certo. O que o Leonardo Sakamoto falou? Vou perguntar aqui para Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Que dó, Daiane. Só que não. Vamos lá. Já tem há bastante tempo esse papo, não estou dizendo que é verdade, mas se fala por aí que o Bolsonaro e a Michelle, o casamento meio que é de fachada, né? E tem alguns fatos que meio que mostram isso, tipo os dois viajando para a mesma cidade, ficando cada um em um hotel diferente, coisas desse tipo. E daí ele vem meter essa de que não vai fugir por causa da Michelle. Pois é, em muitos momentos o Bolsonaro e a Michelle eles aparecem apenas na frente dos palcos, né, enquanto casal, eles até viagens, né, de final de ano do ano passado, eles estavam separados, né, eles passaram a virada do ano separados. A Michelle lá em uma fazenda e o Bolsonaro não faço nem ideia de onde ele estava, só sei que ele estava em outro canto. E é isso, né, Sofia? A gente tem uma estrutura que é uma estrutura muitas vezes de tentar mostrar que existe uma família unida, uma família muito aliada ali, Deus, Pátria e Família é o slogan deles. Dito isso, cada vez que a gente vai cavando um pouquinho, descobre uma coisa diferente, e de pátria e família eles não defendem absolutamente nada. Eles não defendem nem a pátria, como a gente está vendo com os tarifaços, e como também não são aquela família que é o ideal de família, que é pessoas unidas que se respeitem, ponto. Não é o que eles pregam como família. Dito isso, o Bolsonaro ele está tratando ali, fazendo um caminho, que é um caminho de que ele, além de ter problemas de saúde, ele não vai deixar o Brasil por causa de uma sua companheira, uma pessoa amada, uma pessoa próxima. Michele pode ser uma das pessoas aí a disputar a presidência para 2026. Tem um interesse interessante, de fato, do Bolsonaro ali segurando a mãozinha da Michele. Esse interesse não é, ele não vai deixar de fugir do Brasil por causa da Michele. Ele vai deixar de fugir do Brasil para não ter um título. E esse título que cantou a pedra foi o Sakamoto, mas eu concordo plenamente, então a gente vai trazer aqui. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer, né, o vídeo que explica, que traz essa explicação aí de que o Bolsonaro ele falou para pessoas próximas, saiu na coluna da Mônica Bergamo, de que ele não sairia do Brasil porque ele não aguentaria ficar longe da Michelle Bolsonaro. Eu não vou nem fazer piadinhas em relação a isso, eu vou, né, vamos lá. A gente não vai deixar o jurídico sobrecarregado por causa disso, mas do chat, do Vida Depois, quem quiser fazer piadinhas com isso, pode fazer, porque é ridículo mesmo esse pensamento do Bolsonaro. Vamos lá, Sofia. Na coluna da Mônica Bergamo, vamos pegar esse ponto aí da condenação de Bolsonaro, caso ele seja condenado por esses crimes apontados pela PGR, quais seriam, as consequências para ele, prisão de quanto tempo, né? Hoje, a coluna da Mônica Bergamo traz aí a informação feita através de apuração com seus aliados, de que Bolsonaro diz que descarta uma fuga para não ficar longe de Michele Bolsonaro. Chamou a atenção aí essa situação. A Mônica também traz essa informação que a gente já tinha também trazido aqui, de que ministros do Supremo acreditam que ele poderia pedir asilo nos Estados Unidos e, por isso, essa conexão também com Donald Trump. Mas a informação de hoje, na coluna da Mônica, diz que Jair Bolsonaro afirmou a aliados que uma fuga para os Estados Unidos não está nos seus planos, porque ele não suportaria ficar longe da mulher Michele Bolsonaro. E aí, Sakamoto? O que você achou dessa alegação de Bolsonaro a seus aliados? Olha, Fabiola, é claro que a chance dele procurar uma prisão domiciliar é grande, né? Ele vem, na verdade, construindo isso nos últimos tempos, né? As internações dele não são apenas que, é claro, são consequência da facada que ele recebeu
lá em setembro de 2018, mas ele tem tentado transformar cada internação num show midiático, não apenas para mobilizar os seus seguidores, gerar talvez um sentimento de pena, mas também construir uma argumentação de que quando for condenado, ele vai pedir para ficar em casa porque tem problemas de saúde, né? Então, o que acontece? Eu acho que o Bolsonaro se borra de medo da cadeia. Isso aí é meio claro, sabe? Ele toda vez ele coloca, eu prefiro ir ser morto, prefiro a morte do que perder a liberdade. Tudo isso, ele repetiu isso ad eterno, né? É claro que ele não vai querer ficar longe da esposa, não vai querer ficar longe da filha, não vai querer ficar longe dos filhos. Nos Estados Unidos só teria a companhia do Eduardo Bolsonaro, que está em alto exílio, né? Por lá, inclusive conspirando contra a economia brasileira e os interesses nacionais, né? E ele sabe também que se Só ele para for para os pausar, por Estados favor. Unidos, né? Se ele fugir para os Estados Unidos, vai ficar muito chato na comparação. O Lula foi preso, né? Foi condenado, foi preso, ficou no Chilindró. O Lula também tem questões de saúde, teve um câncer, teve outras questões de saúde também. Mas o Lula ficou preso, não reclamou, não chiou, né? Ficou lá defendendo a sua liberdade, defendendo a sua posição, até que houve essa reviravolta. Mas ele ficou 580 dias preso. Então, a comparação com o Bolsonaro fugitivo, Bolsonaro fujão, seria bastante dura e bastante grande. Além do fato. Ou seja, a Pois questão é o ego. Exatamente. E tem um ponto, né? O Sakamoto fala do alto exílio do Eduardo. Só uma coisa, gente: o Eduardo não está em alto exílio, ele está fugindo. O termo é fuga. Eduardo fugiu, o Eduardo estava com medo de ser preso. E eu gosto muito, minha mãe faz uns comentários assim sobre o Eduardo. Gente, tem muita coisa ainda para se descobrir sobre o Eduardo Bolsonaro que não está exposta. Não à toa ele saiu do Brasil, ainda tem muita coisa aí que vai rolar possivelmente. E é isso, o Bolsonaro, se ele sair do Brasil nesse momento, para começar, quando o Trump ele traz o tarifaço, ele traz uma questão política, o que o Trump fez, de certa forma, ajudou o Brasil, porque o Trump fez com que o Bolsonaro tivesse que admitir que a anistia não é para os aquartelados do 8 de janeiro, não é para os malucos, como ele mesmo chama aquela turma do 8 de janeiro. A anistia é para ele, e ele precisou assumir isso depois do tarifato do Trump. O Trump deixou isso muito posto na mesa, na carta surreal que enviou para o Brasil. E agora, se ele fugir, vai ficar muito mais nítido de que ele tinha culpa no cartório e que ele não é uma pessoa que valeria a pena depositar novamente seus votos, porque não tem garro suficiente, respeito suficiente, não tem coragem suficiente, como a Dilma teve quando foi torturada na ditadura militar, como Lula teve passando mais de 500 dias presos, como outras pessoas tiveram. Um exemplo muito claro disso é o Ciro Gomes. Por que é que muita gente brinca com o Ciro Gomes, fala dos 3% do Ciro Gomes? Porque o Ciro Gomes, quando o bicho pegou, quando ele saiu da disputa, ele foi para Paris, ele foi viajar, ao invés de ter tomado uma decisão clara, por exemplo, de apoiar o Haddad, teve uma manifestação, apoio à esquerda, e foi embora, foi para Paris. Então, assim, muitas críticas vieram naquela época, num contexto totalmente diferente, claro, a gente não está falando de crime, e neste caso específico do Bolsonaro, ele é visto como um criminoso, alguém que cometeu um crime que vai ser julgado para compreender se de fato estes crimes têm materialidade ou não. Mas, de acordo com a Polícia Federal e de acordo com o Gonê, que citou o Bolsonaro milhares de vezes hoje, né, no relatório que falava sobre a prisão do Bolsonaro e que pedia a prisão do Bolsonaro, Bolsonaro tem crime, Bolsonaro cometeu crime, Bolsonaro se beneficiou diretamente com a tentativa de golpe do 8 de janeiro e articulou de acordo com a Polícia Federal e com tudo o que vinha acontecendo. Então é isso, Sofia. Ele está fazendo tudo possível para ter uma prisão domiciliar e ele vai tentar não sair do país por causa disso, por causa do seu ego, porque ele sabe que seria uma morte política. E tem outras pessoas no campo da direita, da extrema direita, que são um pouco mais palatáveis do que ele, como o Tarcísio. Por que o Tarcísio é mais palatável? Porque consegue segurar um copo, consegue apertar algumas mãos. Não que seja muito melhor politicamente, mas é um pouco mais estratégico. Então, o Bolsonaro, se ele deixar o caminho aberto, outras pessoas podem ser eleitas nesse espaço. Dito isso, como cabo eleitoral, mesmo dentro de casa, ele ainda seria um bom cabo eleitoral para a Michelle,
em uma possível candidatura aí à presidência. Então, acho que é esse o motivo do Bolsonaro não fugir do país. Eu concordo muito com o pensamento do Sakamoto. E você, Sofia, você concorda com isso? Sim, sim. E vamos e convenhamos. O Bolsonaro não vai pra Papuda. Vamos ser honestos aqui. Mesmo se for decretada a prisão, mesmo se for em regime fechado, ele não vai pra Papuda. Ele vai pra uma sala de estado maior, né? Ou seja, vai ficar numa cela especial pra ele, provavelmente com o exército, com a Polícia Federal, como é o caso do Braga Neto. O Braga Neto já está preso e ele tá com uma salinha mais confortável do que a casa de muita gente. E o Bolsonaro, na pior das hipóteses, vai ter o mesmo destino, né? E eu digo na pior das hipóteses porque ele ainda pode muito bem acabar pegando uma prisão domiciliar, como aconteceu com o Collor. Né, o Collor tá na prisão lá, um apartamento de, sei lá, que deve dar uns 5 do meu. 5 ou 6 do meu, e é isso. Infelizmente. E sim, infelizmente, porque eu acho que ele merecia pior. Infelizmente, não é. A gente não vai ver Bolsonaro nem nenhum desses desses peixes grandes aí na Papuda. E isso se ele for preso, se ele ficar em regime fechado, porque nada me tira da cabeça que a possibilidade de fuga existe. E me preocupa muito o fato de que não estão sendo tomadas as medidas necessárias para evitar isso. No mínimo, a tornozeleira eletrônica eu acho pouco. Mas enfim. E daí o pessoal tá aqui, eu vou colocar na tela a Regina Celli. É verdade, o Lula também. O Lula também não foi pra cela comum, o Lula também não foi pra uma prisão comum. Não há razão pra achar que com Bolsonaro seria diferente. Exatamente. Agora, Sofia, posso fazer um comentário? Quando você trouxe Collor, eu fico indignada toda vez que eu lembro que Collor está numa cobertura, né, com vista para o mar, Uhum. piscina, 4 suítes, as dependências, né, que era chamada de quartinho de empregada, tem dependências, tem um imóvel completo, né? Tem varanda, sala de estar, gabinete, galeria, sala de jantar, lavabo, adega, espaço para circulação, espaço de sala de estar, 3 suítes, como já falei, né? Uma sendo master, rouparia, despensa, copa, cozinha, área de serviço, depósito e o quarto de empregado. Eu acho esse termo horrível, mas tem ainda o banheiro próprio. Olha só como é pequena, né? Como é pequenininho o local em que o Collor está passando prisão domiciliar. Coitado do Collor. Que triste pro Dai, você Collor. consegue me dizer quantos metros quadrados são? Deixa eu dar uma olhadinha se tem nessa Se tem essa matéria aí. informação? Deixa eu dar uma É, olhadinha. porque Não tem metros quadrados, mas a cobertura custa 9 milhões. eu ia dizer quantos do meu apartamento consegue caber dentro, mas eu acho que é mais fácil dizer quantos do meu apartamento daria pra comprar com esse dinheiro. E são mais de 20. 9 milhões, gente. Gente, Dava pra é comprar. isso. Eu tô vendo que o Pedro tá colocando aqui no superchat 600 metros quadrados, diz o Pedro. 600 metros quadrados, isso aí. Dá um 7 do Gente, meu. Meu Deus. uma boa parte dos brasileiros moram em apartamentos de 40 metros quadrados, então uma boa parte agora glamourizando 20 metros quadrados. Eu não vou nem Pois continuar é. com esse assunto, porque daqui a pouco eu caio naquela história aí que está circulando na internet, a mãe que botou a menina para dormir na varanda, e é possível dormir numa varanda, inclusive. É isso, né, Sofia? E o Collor fazendo, né, prisão domiciliar nesse espaço de luxo. Que triste a vida do Collor. Pois é, enfim, não se surpreendam se algo parecido acontecer com o Bolsonaro. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.